Jornal Diário, com Paulo Lopes. Boa noite, bem-vindos ao Jornal Diário, aqui no Novo Canal. Como viemos a anunciar, hoje é um dia especial. Convidamos a doutora Mariana Machado Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Vilela, para estar connosco para falar um pouco destes 17 anos a vila dessa mesma freguesia. Mariana Machado Silva é formada em Advocacia, tem 32 anos e desde 2017 Presidente da Junta de Freguesia de Vilela Paredes. É ex-presidente da Assembleia de Freguesia e socorrista na Cruz Vermelha de Vilela. Vilela, uma freguesia do Concelho de Paredes, e temos o gosto de ter connosco Mariana Machado Silva. Mariana, é um gosto ter-te aqui comigo. Gosto é meu, Paulo, obrigada Vamos pelo convite. tratar por tu, para estarmos à vontade. Eu já somos estava amigos. a iniciar e já estava a começar nesse registro, exatamente atendendo ao grau de amizade que nos liga. É verdade, e é um gosto enorme ter-te aqui no Novo Canal, porque te admiro bastante, como pessoa, como jornalista e como cidadão. E começámos por aí, a tua freguesia, faz 17 anos que foi levada à vila. Como é que é comemorar e o que é que vai ser essas comemorações? Olha, Paulo, mais uma vez, muito obrigada por me receber. É sempre com agrado que nós recebemos este convite, até para podermos, são estas as oportunidades que temos para falar um bocadinho da terra que tanto defendemos. Vilela, é verdade, vai fazer 17 anos, via crescer, embora parte da minha vida foi passada no estrangeiro, mas exatamente por isso consigo notar uma diferença enorme daquilo que era e daquilo que é. Atendendo às contingências por causa do Covid, as nossas comemorações vão ser a porta fechada, todos os anos, aliás, isto não existia quando tomei posse aqui, achei que devia ser comemorado todos os anos esta data. No ano passado tivemos a oportunidade de fazer a primeira comemoração nesse sentido e as associações normalmente escolhem quem são as pessoas da terra que devem ser homenageadas. Este ano não foi possível reunir os representantes das associações, mas também a escolha da homenagem foi natural, porque melhor do que depois de um período tão conturbado era mesmo homenagear as associações que tiveram na linha da frente do combate ao Covid, que são o Centro Social e Paroquial de Vilela e a Cruz Vermelha de Vilela. Mariana, e a gente vai continuar com essa conversa, mas eu vou voltar um bocadinho atrás, porque são 28 medidas que tu tomaste como Presidente de Junta. 28 aquelas que nós conseguimos captar. Com certeza que depois haverá outras, porque eu sei que tu não trabalhas muito para o show-off, trabalhas assim para a comunidade. E eu lembro-me que há um dia que tu estás muito chateada, porque estás a fazer um esforço enorme, estás a passar a mensagem cá para fora, preocupada com as pessoas mais velhas, sobretudo da tua freguesia, mas tu ficas chateada porque as pessoas não estão a cumprir. É verdade, Paulo, e devo-te dizer que também cometi o erro inicialmente de achar que isto estava na China. Quando vimos aproximar-se para a Itália, começamos a ter mais um bocadinho a noção da realidade, mas quando a tragédia nos bate à porta e sendo nós presidentes de junta e tendo uma responsabilidade acrescida pela população, aí parou tudo e temos que atuar. E o que eu tenho notado no início é que, como não é uma doença visível, é muito silenciosa e não se consegue ter a percepção real do que é estar infectado, a população inicialmente negligenciava, sobretudo as pessoas mais idosas, que são aquele grupo de risco. E porquê? Porque também nunca tinham passado por isto na sua vida. Aliás, tive imensas conversas com pessoas que diziam isso. Eu já tenho idade, já passei por tanta coisa, isto nunca vi uma coisa assim. E então tivemos que manifestar, porque às vezes há quem critique a forma de atuar, de ser demasiado, gerar o pânico, mas a verdade é que achei que naquele momento era necessário que as pessoas compreendessem o real problema que nós estávamos todos a atravessar. E então sim, zanguei-me um bocadinho nas redes sociais, no sentido mais de chamar a atenção e, sobretudo, de respeitarem as decisões que eram tomadas por quem nos está a gerir. E isso não estava a acontecer. Algo também curioso, porque houve quem fizesse máscaras na tua freguesia. Penso Olha, que Paulo, não estou enganado. Nós em Vilela tomamos, e posso agora sim, com este espaço de tempo que decorreu, sinto-me muito contente, porque também este período serviu para ver o que mais humano há na nossa população.
Aliás, voltando um bocadinho atrás, quando tu dizias sobre o alarmismo, eu recordo-me no dia em que eu disse, não, isto não estão a compreender, instalei os megafones no meu carro, que era o meu carro pessoal, e antes de começar aqui também no Conselho de Paredes, Passos de Ferreira, que eu depois vi, eu já andava todos os fins de semana e ao final do dia no meu carro a Tu tinhas o carro e eras tu com o microfone. Nós fizemos uma gravação e passamos a circular mais ou menos cerca de uma semana ou 15 dias antes de todos os outros as freguesias e concelhos adotarem também esse sistema, porque o que eu notava é que as pessoas, quando viam alguma coisa fora do que é habitual, aí sim prestavam atenção e ouviam e percebiam que isto era uma situação diferente. E em relação às máscaras, aconteceu exatamente o mesmo. Como é que eu poderia estar a exigir às pessoas para se precaverem, para usar máscara, quando nós tínhamos até pessoas com responsabilidade política a dizer que as máscaras não eram necessárias, que não tinham qualquer efeito. Nós achamos que não, qualquer barreira naquele momento serviria para nos proteger. E então, o primeiro passo foi pedir um orçamento às empresas e ver quanto é que elas nos custariam. Outra coisa desta pandemia é que há aproveitamentos quando há situações de crise e as máscaras dispararam, estavam a um preço incomportável, pelo menos por um orçamento de junta. Então, porque eu tenho muita sorte na população que tenho e tenho que agradecer, porque nada disto seria possível sem a ajuda de todas as pessoas que me acompanham. Falei com os empresários que doaram o material, costureiras da terra e começaram uma verdadeira linha de produção 24 horas para conseguir fazer máscaras para toda a população, que acabámos depois por distribuir. E foi realmente fantástico o teu trabalho e no qual eu te agradeço os parabéns. E agora um pouco a freguesia. Eu tenho acompanhado sempre que possível o teu trabalho e e Vilela tem 3 associações, eu sei como é muito, não desfazendo as outras, mas te diz muito, mas a Banda de Música de Vilela é uma referência na região, Sim. a Cruz Vermelha de Vilela é uma referência na região e depois também o grupo de escuteiros que muitos jovens são acolhidos nessa instituição. Como é que essas pessoas te viram crescer? Como tantas outras pessoas, como eu também já fui imigrante, chega aos 14 anos e dá-te esse carinho. Como é que essas pessoas te viram crescer hoje, te veem como representante, no fundo, dessa comunidade? Olha, eles não me veem como representante, continuam a ver como a Mariana que conheceram. Isso foi uma das coisas que creio me posso sentir satisfeita, é que continuei a ser exatamente a mesma pessoa. E eu acho que foi graças a essas associações que eu agora estou no cargo em que estou. Porque quando eu regressei, eu estive muitos anos imigrada, como eu disse, na Suíça, cheguei a Portugal, cheguei à freguesia de Vilela e não conhecia ninguém. E foi nos escuteiros que eu comecei a inteirar-me, a integrar-me na sociedade. Depois passei para a Cruz Vermelha, da qual ainda sou socorrista, ainda faço questão de, aliás, esta próxima sexta-feira, todo serviço. E eles então reconhecem-me naturalmente como a Mariana, que agora ocupa outro cargo também, mas a relação que eu tenho com a população, com as pessoas que me acompanham, sempre, e espero que continue a ser sempre de amizade, sobretudo. Proximidade e amizade. Eles têm que sentir, pelo menos é o que eu sinto neles, quando eu, para estar legitimada a pedir o que quer que seja, também tenho que estar disposta a dar sempre que for necessário. E acho que quem desempenha cargos públicos, como a Mas mulher isso de César... ajuda um político quando começa assim, quando começa o contacto de uma forma natural, de uma forma na associação? Olha, ajuda no sentido Eu lembro em que... também, desculpa, eu esqueci-me, porque a vossa festa é muito bairrista. Eu lembro-me que há o mastro, penso eu, que é a altura do mastro. Continuamos com as tradições todas. Aquelas tradições todas. E tu tiveste, quando eras miúda, quando eras mais jovem, tiveste com essas... Isso ajuda depois a perceber? Ajuda porque a política, nós não entramos na política para nos servir dela. A política é apenas um meio para conseguirmos chegar a algum lugar que nos permita ajudar ainda mais a sociedade. E nenhum político tem realmente noção da sua população se não passar pela parte associativista. Tem que se dar antes de pedir algo em troca. E como o processo for tão natural, eu sinto que hoje estou mais legitimada e consigo compreender melhor os anseios da população exatamente por este percurso que eu fiz ao longo destes últimos anos,
na parte de associativismo, na parte social, daquela que ninguém vê, em que uma pessoa está realmente de corpo e alma a entregar-se sem esperar nada em troca. Porque isto da política, Paulo, deixa-me dizer também isto, uma das coisas que foi mais difícil de nos habituar, como eu e toda a gente que é voluntário de alguma coisa, está habituado a fazer sem holofotes, está habituado a fazer por fazer. Na política nós temos que passar a mostrar aquilo que fazemos, porque senão é como se não tivéssemos trabalho concretizado. Isso fez-me confusão, porque eu estava habituada e achava e continuo a achar que quando se faz não tem que ser à procura de protagonismo. Mas infelizmente também, fruto dos tempos, somos obrigados a publicitar mais a nossa atuação para que a população perceba aquilo que nós estamos a fazer. Mas não quer dizer que façamos mais ou menos. Quem entra na política tem que fazer independentemente de ter uma câmara apontada ou ser reconhecido por alguém. Eu sou testemunha disso porque tu tens um convite, acho que foste a primeira mulher que eu convidei para vir ser minha comentadora. Muito e na obrigada. altura não achaste que era a altura, possivelmente agora vamos ter uma colaboração mais próxima. Tu nunca trabalhaste para holofotes, isso eu sei e não é preciso acompanhar-te muito. As tradições de Vilela é um povo muito católico, é um povo que se vira muito para a fé, tem um gosto, um bairrismo enorme, mesmo estando na fronteira do concelho, porque a seguir é Passos Ferreira, e eu sei que muita... Porque é uma freguesia que tu tens indústria, tu tens mobiliária, tens uma zona industrial... Aliás, deixa-me dar-te uma curiosidade, que há pouco falaste na banda de Vilela e bem. A banda foi constituída, mas na sequência de um benfeitor, que começou a primeira fábrica, a primeira indústria de madeira no concelho de Paredes foi sediada em Vilela. E essa indústria, aliás, naquela altura, era reconhecida além fronteiras. Na Europa, era conhecida como a fábrica de Vilela. Toda a gente conhece quando se fala da banda de música, porque o seu fundador era o proprietário, que ele era de Lordelo, da fábrica de Vilela. Por isso, a indústria imobiliária, posso assim dizer, sem arrogâncias, começou exatamente em Vilela. Em Vilela. Exatamente. Como é que tu vês o panorama agora da política? Porque tu és jovem, tu tens 32 anos. 32. 32, tu foste para a política com 29. Há um senhor, que é o Sr. Cruz, não é? Sim, que é o importante, antigo presidente de junta, muito importante também para o crescimento frisar. da nossa freguesia. Mas há uma coisa que eu te reconheço, Mariana, que é a lealdade. Mesmo o antigo Presidente de Câmara sendo confrontado com situações menos agradáveis, que neste momento está a decorrer, mesmo uma pessoa muito criticada pelo trabalho que fez no último mandato, tu não és ingrata. Tu continuas a dizer que estiveste sempre ao lado dele e eu noto isso, e nós falávamos isso ao almoço, apesar de discordarmos de algumas coisas, Claro. mas tu noto que há uma lealdade pelas pessoas. Essa é a tua essência. Sim, Paulo, porque nós... Quem ambiciona algum cargo público está sujeito a críticas. A crítica é uma coisa que nos começa a acompanhar a partir do primeiro momento em que nós aceitamos tornar-nos pessoas públicas. Mas também é verdade que só pode ser criticado quem faz alguma coisa. E para criticar tem que ser capaz de fazer melhor. Ora, eu vi o trabalho, pelo menos no que diz respeito à freguesia de Vilela, e não vou pronunciar no resto do concelho, Claro. porque não tenho conhecimento, nem tenho a obrigação de estar por dentro dos meandros das questões que agora estão em cima da mesa. Mas Vilela cresceu imenso no mandato do Dr. Celso. Vilela cresceu imenso no mandato do Sr. José Cruz, que foi um grande presidente de junta. E isso é inegável. Ninguém que conhece Vilela, que é de Vilela, olhando para 12 anos atrás, estamos numa freguesia completamente diferente e muito mais modernizada e que começa a ser uma freguesia de referência no próprio concelho de Paredes. Tu notas que as pessoas mais jovens começam a ficar em Vilela, começam a não ir para as cidades, porque o normal é esse, né? Quando há as crises, quando há pequenas freguesias, as pessoas ou imigram ou então vão para as grandes cidades. Nós tivemos uma onda de imigração muito grande há uns anos atrás. Agora sinto que cada vez as pessoas, aliás, em Vilela temos cada vez mais indústria e emprega muita gente. Por isso o desemprego e a instalação dos jovens e tudo mais, nós estamos a sentir que cada vez há menos desemprego e os jovens procuram cada vez mais ficar na nossa freguesia do que eventualmente emigrar. É sinal de que na freguesia já tem mais para lhe dar
e eles sentem-se satisfeitos e preferem. Eu sou exemplo vivo de que podia ter tido a oportunidade de fazer a minha vida lá fora, se fosse a ponderar o aspecto económico, e os meus pais também, mas quisemos regressar porque nós sentimos-nos realmente bem na terra que vivemos. Estamos a falar de quantas pessoas tem a tua freguesia? Cerca de 6.500, mas votantes serão perto dos 5.000. São 5 mil pessoas. Será que é essa a tua forma de lealdade? Porque tu tiveste um processo muito complicado. Foi complicado. Mas conseguiste de alguma forma, mesmo sendo do PST, que tu tanto te orgulhas de ser, mas conseguiste ter uma boa relação com o CDS e uma boa relação até com o PS. Sim. Quando depois vocês fazem aquele acordo para a Assembleia, fica lá alguém do CDS com a concordância do PS. Teve que ser. Que é mesmo assim. Mais ou menos a concordância veio depois, um bocadinho de forma imposta, Porque também não havia devo dizê-lo, hipótese, porque inicialmente o nosso processo foi muito conturbado e agora, que olho para trás, agradeço todo o procedimento, todo o processo, tudo o que aconteceu foi uma aprendizagem. Tinhas 29 anos, Maria. Tinha 29 anos e, além disso, eu não estava preparada para resolver uma crise política como aquela crise que atravessei inicialmente. Mas isso foi muito importante por outro aspecto. Havia a ideia, vendia-se a ideia, também lá está a política a jogar na pré-campanha, de que o Sr. Cruz que eu seria uma testa de ferro do antigo executivo. Foi esse... Mas porquê? Porque dizem isso, por seres mulher? Olha, sim, não vou dizer o contrário. Por ser mulher, se Mas calhar, achas que ainda mais há- por ser jovem, Paulo. Eu Ser acho que é jovem? isso. Já não há aquela... Eu sinto isso, não sinto que haja uma discriminação por ser mulher ou deixar de Já ser. não há machismo, Mas parece. já, não creio que haja mesmo. Acho que é em relação aos jovens, porque ainda acham que a juventude não tem a experiência para este tipo de cargos, aí sim notei. E então dizia-se, e como eu fiz questão, e também era isso que eu queria esclarecer, e eu aceitei lançar-me para esta aventura se tivesse o apoio do Sr. Cruz e do Sr. Mota. O Sr. Mota continua no meu executivo, porque eu sou uma pessoa, acima de tudo, consciente. E só aceitei embarcar por esta aventura se tivesse o apoio de alguém que já tinha tido experiência, que me pudesse orientar nas situações de maior dificuldade. E o Sr. Cruz, muito humildemente, e por isso lhe agradeço, aceitou ser meu segundo. Mas isso teve o revés da medalha, porque começaram a dizer que efetivamente eu seria a testa de ferro. Esta situação de impasse, que foi quase um ano, em que não havia acordo para formar executivo, serviu para a população começar-me a ver de outra forma e perceber que eu estava ali enquanto Mariana e não amante de ninguém. E foi essa experiência que te deu, muitas vezes, fazer frente à Câmara Municipal, lutar pelos violentos, é verdade. do que o Sr. Presidente da Câmara, grandes reuniões, e que hoje és respeitada pelo Executivo da Câmara. Sim, sentimos que o tratamento de hoje é completamente, completamente diferente do tratamento de há 2 anos atrás. Isso é patente. Claro que quem está à frente de uma freguesia quer sempre mais, e claro que eu acho que o Executivo Camarário poderia fazer mais na nossa freguesia, tem a obrigação de o fazer, atendo desde logo a importância que a nossa freguesia tem. Mas isto lá são os jogos políticos que tudo tem que ser vencido, e uma coisa importante que eu quero ressaltar é realmente o respeito que existe atualmente, independentemente de cores partidárias. Temos é que saber conversar, saber resolver os problemas, e isso tenho sentido, tenho verificado. O que é que te custa mais na política? O que é que te dói? O que é que me dói na política? É uma pergunta interessante. Na política, dói-me ver as pessoas a ambicionar cargos, ou seja, na política dói-me quem entra com outro tipo de objetivos que não seja apenas ajudar as pessoas e contribuir para melhorar a sociedade. Tu, nestas 28 medidas que nós conseguimos aqui captar, há muita do género, tu vais a todos os lados, desde a comunicação, o plano da contingência, aplicas logo o plano de contingência na freguesia, mas há aqui algo que eu acho surpreendente. Ajude o seu vizinho. Foi das primeiras iniciativas, e a Cruz Vermelha também tem contribuído imenso nessa situação. Foi as primeiras coisas que nós achamos. Se estamos a pedir às pessoas para ficar em casa, temos que ajudar a fazer chegar o que elas precisam à própria residência. Porque é um contrassenso estar-lhe a pedir para não sair, para se acotelar, e depois elas precisam de o fazer para ir à farmácia ou para comprar alimentos. Então, foi das primeiras medidas que nós tomamos, juntamente com a Cruz Vermelha, que tem nos ajudado imenso, que foi a disponibilizar um número para onde as pessoas poderiam contactar, e nós fazíamos as compras e íamos à farmácia por elas. Outra que eu acho muito interessante é
a colocação da lona Covid. Brinque isso em casa com as suas crianças, em colaboração com a Associação de Pais do Centro Escolar. Aqui está. Tu envolves sempre a Eu comunidade. envolvo sempre as associações, o máximo que posso. Essa foi uma pequena iniciativa, mas foi para alertar, porque as pessoas Mas de uma forma com cor, porque brinque em casa com as suas crianças. Sim. Sim, lá está, chamar a atenção sem gerar o pânico. Nós tentamos fazê-lo. Mas uma das coisas também, se não vais referir, deverias fazê-lo, porque tu tens aqui uma colaboradora que muito nos ajudou neste Marina período. Ferreira Silva. Nós vimos, por exemplo, exatamente a doutora Marina, nós vimos que a Câmara Municipal adotou, absorveu uma medida que em Vilela já estava implementada, que é criar uma linha do WhatsApp em que a Marina, que é psicóloga, dava ajuda a quem silenciosamente não estivesse psicologicamente a suportar este período de confinamento. E ela retratou-me que teve muitas chamadas. E há uma conferência entre ela e outra... Aliás, essa foi uma das outras medidas que adotamos. Houve essa conferência com o psicólogo da Cruz Vermelha, porque eles também têm, o Filipe, que eles também têm uma linha de intervenção psicológica na Cruz Vermelha, e a Marina, mas nós tivemos várias conferências online, exatamente para dissipar dúvidas. Tivemos o layoff, aliás, com a Cátia, que é do CDS. Lá está, eu tentei ao máximo neste período. É isso que eu te admiro. Tu és do PSD, assumes que és do PSD, mas és democrática. Não tens medo de perder o teu lugar. Quando as pessoas são válidas, quando as pessoas têm competência, independentemente da causa que defendem, é como eu, ser defensora de um clube, tu de outro. Lá, as nossas escolhas pessoais em nada refletem aquilo que nós somos enquanto profissionais. E quando as pessoas são válidas, eu não pergunto de que partido fazem parte, simplesmente convido, porque realmente vão acrescentar alguma coisa à conversa. Não te esqueceste da promoção do comércio, os mercados, as padarias. Também uma coisa que fizemos, foi importante até para nós. Fizemos o levantamento de todos os talhos, padarias e mini-mercados que existiam na freguesia, de forma a incentivar também e ajudá-los e recordar as pessoas que podem fazer as compras perto de casa, escusando assim de se meter naquelas grandes superfícies onde era mais fácil, eventualmente, o contágio. Como eu disse, a freguesia de Vilela tem muita fé à parte católica. Há dois assuntos aqui sensíveis. O primeiro é o cemitério. O cemitério eu sei que é muito sensível para gerir essa situação. E depois também estamos numa altura de Páscoa. Sim, e também foi o 13 de maio. Como é que é, sendo tu imigrante, pedir aos imigrantes para que este ano não venham? Olha, uma parte foi essa do megafone. Na mensagem que passava, pedia aos imigrantes para não sair de casa. Mas é muito difícil estar-se a pedir, porque eles são longe da família e a primeira coisa que querem fazer quando regressam ao nosso país é abraçar a própria família. Mas aí é que nós temos que ponderar, neste momento, o que é que era mais importante. E eu senti que os imigrantes em Vilela portaram-se lindamente. Inicialmente vieram desconfiados, como em todo o lado, possivelmente, mas rapidamente acataram as orientações e mantiveram-se na sua quarentena de 14 dias, obrigatória, e depois sim, com o desconfinamento, como nós, aliás, não foram só eles que tiveram em confinamento, fomos todos nós, aliás, todos, à exceção do Presidente de Junta, que eu acho que... Não só, outros elementos também da freguesia. Sim, todos, muitos elementos que nós tivemos que andar obrigatoriamente, mas tirando esses, as pessoas acabaram por respeitar, isso que foi mais importante, sim. Mas o cemitério foi muito difícil e Paulo, e é isto que também quero dizer, porque as pessoas, quando olham para um presidente de junta que toma as suas decisões, esquecem às vezes a pessoa. Eu também tenho familiares que estão no cemitério de Vilela, por isso não era uma medida que eu estava a impor à população, estava a impor a mim própria. Nós tentamos fazer o melhor com aquilo que nós temos e as pessoas às vezes têm que compreender que as decisões não são fáceis, mas quando são tomadas é sempre para o bem de todos. Colocação de flores na Nossa Senhora de Fátima para celebrar de forma dentro do dia 13 de maio. Também tenho que dar os parabéns à paróquia e à Associação de Jovens da Igreja, porque eles promoveram um verdadeiro, com a Nossa Senhora, fizeram uma verdadeira procissão, mas num carro sem paragens. Então, uma das formas que nós achámos que também seria bom de homenagear e recordar essa data foi adornar uma Nossa Senhora de Fátima pública que lá temos, e as pessoas ficaram e foram levar lá a sua vela, e foi um pequeno símbolo, um pequeno gesto,
mas que foi muito importante para todos. Tudo isto porque Fátima é muito especial para o Concelho de Paredes, porque é das maiores peregrinações que existe a pé, sai daqui. Com certeza que muitos serão teus fregueses sim. de Vilela. Sim, exatamente. Toda a gente estava habituada, este ano foi difícil e depois calhou exatamente no mês em que nós festejávamos, teríamos as nossas festas da freguesia. Por isso foi tudo junto, as pessoas não podiam ir ao cemitério, não se podiam deslocar às igrejas. Então pronto, tentamos também apaziguar a alma e o coração de quem estava a passar por esta situação tal como nós. Tiveste algum caso em Vilela? De Covid? Tivemos. No entanto, enquanto que nos primeiros tempos a Câmara Municipal nos reportava exatamente os casos que nós tínhamos na freguesia, por freguesia, depois a certa altura deixaram de o fazer. E nós também, Presidente de Junta, só tomámos conhecimento daquilo que eram os casos a nível concelhio. Mas, claro que nós sabemos, não é? As pessoas dizem-nos, nós reconhecemos, mas todas as situações ficaram resolvidas, não houve... Foram poucos casos, posso dizê-lo. Houve, infelizmente, ainda agora há pouco faleceu um senhor que ele não vivia em Vilela, mas a sua atividade profissional era toda em Vilela e acabou por falecer. Isso também é um abre-olhos. Acho que idade tinha 62 anos, sim. Era novo. Era novo, mas pronto, isso recorda-nos de uma forma trágica e triste que realmente não podemos levar esta situação. Ainda te preocupa esta situação? Preocupo-me porque acho que estamos, e contra mim falo também, a regressar muito rapidamente à normalidade. Ou seja, se é uma situação tão grave como aquela que passamos, não pode passar de forma tão abrupta e tão rápida. Tenho medo que eventualmente possamos ter que dar passos atrás para poder... Seria muito difícil depois para a economia local. E para as pessoas, porque eu acho que mesmo psicologicamente as pessoas estão cansadas de lhe ser exigido, de lhe ter de determinar comportamentos, de não poderem ser quem elas são. Mas se continuarmos a usar máscara, a desinfetar sempre tudo, acredito que depois deste verão vamos olhar para trás com uma memória triste, mas também de orgulho porque conseguimos todos em comunidade passar. Não vamos entrar em polémicas, não é esse o caso. Hoje é dia de festa, a Vilela amanhã faz 17 anos que é levada à vila. Mas Mariana, qual é a maior ambição? Qual era a obra que tu gostavas que marcasse o teu mandato como Presidente de Junta de Freguesia? Quando nos perguntam isso é muito ingrato, porque enquanto Presidente de Junta é muito difícil ter grandes ambições porque o orçamento nunca o permite. Mas com o apoio municipal era o mosteiro. Sim, o Mosteiro de Vilela. Recuperar o Mosteiro de Vilela. É uma obra sem igual dentro do nosso concelho e podia estar ali sediada toda a parte associativa da nossa terra. É um monumento muito bonito. E é pena vê-lo neste estado de abandono sem qualquer tipo de intervenção. Isso enquanto violência e não enquanto Presidente de Junta, porque um orçamento de uma Junta de Freguesia não permite nem sonhar com a recuperação do mosteiro, mas sei que era o que a população realmente gostaria de ver reativado e a dar-lhe vida, porque é o nosso monumento que nos mais distingue a nível concelhio. E como política, qual é a tua maior ambição? Eu não tenho ambições políticas. Quando digo isto, as pessoas sorriem, mas a verdade é essa. Nós temos... Eu acredito. Aliás, quem entra na política a pensar num possível cargo que possa vir a ocupar um dia mais tarde já está a entrar com o pé errado. Porque nós, quando entramos, temos que pensar no agora e naquilo que nós podemos contribuir no hoje para melhorar a sociedade. A política serve apenas para isto. Nós entramos num partido político porque nos revemos com as orientações da forma como nós achamos que deve ser organizada a sociedade. Mas serve apenas só para isso, para mostrarmos à população quais os ideais com que nos revemos. A partir do momento em que entramos na política, dizer um dia mais tarde eu gostaria de ser, já está errado. Porque se eu estou agora aqui, tem que ser o melhor que posso como Presidente de Junta. Por isso, enquanto for Presidente de Junta, é só esta a minha ambição, é ser o melhor possível enquanto Presidente de Junta. Eu sei que não gostas que falem isso, mas um dia, se houver condições, tu candidatas-te à Câmara. Lá está. Se houver condições, já se podia. É aquilo que eu te acabei de responder, responde também a essa pergunta. Quem disser que entra para um cargo político para um dia mais tarde ser Presidente de Câmara já está a entrar com um intuito errado, porque mesmo quem aceita ou se propõe a eleições enquanto Presidente de Câmara tem que ser uma decisão tomada pouco tempo antes, porque as circunstâncias assim permitiram.
Por isso, eu nunca pensaria ser um dia mais tarde Presidente de Câmara, porque agora sou Presidente de Junta e é isto apenas que tenho que desempenhar da melhor forma possível. Se um dia mais tarde, mas não só a Mariana, qualquer pessoa, mesmo que não faça parte da política, se surgirem as circunstâncias e a população achar que aquela pessoa está mais adequada naquele momento para desempenhar outra função dentro da política, então aí sim qualquer um tem que se propor. Mas não pode começar com o pé do que aquilo que eu vou ser um dia mais tarde. Porque aí já estou a sobrepor a política àquilo que ela realmente deve ser. A ambição de ser é o que faz da nossa política podre. Mas tu reconheces isso, que há situações na política que são muito complicadas? Claro que há, e por isso é que há um descrédito muito grande nos políticos. Quando se ouve falar, desculpa-me a expressão, mas é o que mais se ouve dos taxos e tudo mais, porque nós temos uma história que assim, os exemplos que nos vêm de cima são exemplos que a população toma como geral e passam todos a pecar pelo mesmo. E é com esse tipo de ambições, ambicionar sempre cada vez mais, como se o cargo fosse mais importante do que as funções que realmente vão ser desempenhadas. O facto de ser jovem, e deixa-me dizer também que tenho o António, que na minha lista como secretário, ele tem 24 anos, por isso eu tentei ter jovens e pessoas mais experientes na minha lista, que é para mostrar às pessoas que não são todos iguais. E orgulho-me de ter cada vez mais jovens ao meu redor, para lhe incutir este sentido de responsabilidade sem esperar nada em troca, sem ambicionar ser mais alguém ou ser mais alguma coisa, porque nós não podemos fazer da política uma ambição pessoal. A política serve apenas para aquilo que eu estava a dizer, para servir a população. Se não entrarmos com este espírito meramente altruísta, já estamos a cometer um erro que depois a população e a sociedade não se esquece e nos vai apontar ao primeiro momento. Mariana, eu vi uma foto uma vez de uma estrada tua, alguém pôs, não me recordo, mas foi na rede social, uma estrada da freguesia de Vilela e vi de outra freguesia que é do PS. Nitidamente são diferentes. A freguesia do PS tinha a estrada mais, são factos, arranjadinha, e a de Vilela não estava assim tão arranjadinha. E nós tivemos o gosto de almoçar hoje e eu perguntava-te, Paulo, Mariana, a Câmara Municipal, sim, tu respondes de uma forma, claro que não é sempre pouco, mas eles têm cumprido, pelas reivindicações que eu faço, é claro que há muito trabalho nisso. Mas eu queria voltar aqui e que me perdoem, que não Paulo, é para abrir polémica. Não quero interromper-te, tem cumprido, começa a cumprir. Realmente os primeiros 2 anos foram totalmente impactos. Mas há discriminação, muitas vezes. Não estou a falar só em paredes, estou a falar no geral. Quando a freguesia é de outra cor, do executivo, isso é verdade, sente-se que eles muitas vezes atrasam. Paulo, não se pode dizer o contrário, já não seria quem o dissesse. Efetivamente, o que se calhar, mas passa pelo dia-a-dia mesmo, porque se calhar nós temos que mandar ofícios, e-mails e os formalismos, e se calhar noutra freguesia basta pegar no telefone e resolve. Mas também devo-te dizer que quando pegam nas estradas boas, estradas más, há em todas as freguesias, independentemente da cor partidária. Claro que se eu for tirar uma fotografia da estrada principal de Vilela e for buscar de uma secundária numa freguesia qualquer do PS, também vou ver ali as diferenças e vão dizer que Vilela está a ser privilegiada. Não. Agora, o que te posso dizer, isso sim, é que foi difícil os primeiros 2 anos e efetivamente fiz muitas reivindicações que não tiveram, caíram em saco roto, por assim dizer. Agora, como vamos ter um programa, um protocolo de colaboração em que a Junta vai começar finalmente a poder fazer obra, porque a Câmara assim nos deu dinheiro, mas como eu estava a dizer, eu não sinto que seja exatamente por ser PSD, porque se eu visse nas outras freguesias um desenvolvimento atípico, diferente da nossa, então aí sim calma, já vê-se. Eu não tenho visto isso, tirando o centro da cidade e algumas freguesias vizinhas que também são cidade, no resto das vilas e freguesias eu não tenho visto, independentemente de serem do PSD ou do PS, uma diferença muito grande. Ou seja, se me disseres há pouca obra nas freguesias mais pequenas, há. Mas todas elas. A tua freguesia tem saneamento? A rede de saneamento acaba. Mas mesmo assim não está abrangida por todos. Quanto E será umas 80% de cobertura. Mas devo-te dizer... Mas hoje no século XXI,
80% é uma vergonha, ou É, não? mas é o que eu Devia estou a ser 100%. Há condições Devia, básicas que deviam devia. ser. E inclusive há zonas em que é perfeitamente possível instalar o saneamento público. Tem vias principais em que já tem, é só fazer a ligação, mas creio que aí os interesses também, tem que ser a Câmara Municipal, resolver os problemas que eventualmente possam existir Claro. com outras entidades. Porque eu, desde que sou Presidente de Junta, efetivamente vi que a nível do saneamento não houve qualquer intervenção na nossa freguesia. Isso é uma obra básica. É uma obra básica e não consigo entender quais os tais interesses associados ou quais os impedimentos que possam estar a bloquear o desenvolvimento nesse sentido. Há ruas que efetivamente justificam, que nós já identificámos há muito tempo, mas desde que eu sou Presidente de Junta, pelo menos não tenho visto qualquer desenvolvimento nessa área. Outra questão é, se um vilalense tiver um filho, e porque nem todos podem ter automóvel próprio, e se quiser um transporte público, vocês têm transportes públicos? Não temos, porque não temos autocarro. Não há autocarro? Não há autocarro em Vilela. Aliás, devo-te dizer que nem sequer vamos agora adquirir uma carrinha para trabalhar, por causa também da delegação de competências da limpeza das ruas, mas, Paulo, quando eu te digo que um orçamento de junta varia entre os 130 a 150 mil euros. Isto é o valor de uma casa, para qualquer um de Mas nós. esses 150 mil euros é para Tem pagar que dar ordenados, para para tudo. pagar Salários dos funcionários, as a mão de obra. despesas, damos o material de limpeza para o centro escolar, ajudamos as associações, fazemos eventos, ou seja, estes 150 euros, 130, 150 euros servem para tudo. E quando nós... Às vezes, 150 mil. 150 mil euros, sim, desculpa. Quando nós pomos as coisas neste plano, as pessoas já começam a entender o que queremos dizer. Porque quando falamos uma junta de freguesia, toda a gente acha que uma junta de freguesia tem muito dinheiro. Quando lhe falamos, olha, nós temos cerca de 150 mil euros por ano, as pessoas ficam surpreendidas muitas vezes, porque é realmente um valor que não dá para sair daquilo que já está previamente programado e aprovado, que é o orçamento e o plano plurianual que nós aprovamos. Tudo o que seja circunstâncias extraordinárias, nós já temos que fazer uma ginástica enorme para conseguir cumprir. Por isso, as grandes obras, o saneamento público, disseste bem, a iluminação, que é outra também das dificuldades que ressentimos, nesta altura também nos se justifica não ter iluminação pública em ruas, sejam elas principais ou secundárias. Nos tempos que correm numa freguesia entre Paredes e Passos de Ferreira não se justifica. As vias, a pavimentação das vias, são tudo obras que têm que ser suportadas pelo município, porque a Junta de Freguesia não tem orçamento para já, enquanto não forem delegadas mais competências, que eu também sou apologista disso. Acho que as juntas estão mais próximas da população e elas, melhor do que ninguém, sabem o que é preciso a curto prazo resolver, mas enquanto isso não existir, cabe ao município terem atenção e fazer força junto das entidades responsáveis por estes serviços básicos, de forma a garantir que toda a população esteja abrangida por estas condições básicas. Claro. A nível de segurança, é segura Vilela? Alguns pontualmente, não. Talvez? Sim, mas nada de extraordinário. Considero que ainda é uma freguesia bastante segura. Não temos não nos é reportada nenhuma situação extraordinária. Às vezes alguns furtos, mas que são transversais a todo o concelho, que às vezes há aqueles momentos de maior Sim, ainda agora. Exatamente, Agora, mas que também é transversal, não é próprio da nossa freguesia, uma freguesia segura, posso dizê-lo. O povo de Vilela, apesar de morar na fronteira entre Passos Ferreira e Paredes, que agora no passado as relações já foram mais extremistas, agora talvez por executivos serem da mesma cor, mas é tranquilo, eu sei Sim. que é uma relação boa, Sim, cordial. sim. Mas continuam a virar-se para este lado, o que é normal. Por exemplo, se formos ali a Gandra, viram-se mais para o Porto. Aqui em Vilela, mesmo ao lado de Passos Ferreira, obviamente que há muita gente que tem negócio em Passos Ferreira, que trabalha, Sim, muita gente. mas... Inclusive eu trabalho em Passos de Ferreira. Inclusive tu, mas é Paredes, não é? Sim, Paredes, é sempre Paredes, sim, não é? Sim. Aliás, se formos a falar em termos geográficos, se calhar estamos mais próximos do centro de Passos de Ferreira do que propriamente do centro de Paredes, em termos de distância. Mas não, as pessoas revêem-se totalmente no concelho de Paredes. Achas que foi um erro? Porque, repara, Vilela é uma vila. O EMI é mais barato. Sim. É um pouco isso. Achas que, por exemplo, Ordelo, Rebordosa e Gandra, foi um erro terem ido para cidades? Achas que é isso que, no fundo, descaracteriza o concelho? Não
não sei, porque cada decisão que é tomada, no momento em que é tomada, de certeza deve ter alguns fundamentos para tomarem essa decisão. Agora, se me disseres, eu não noto grande diferença, claro que Vilela não tem alguns serviços que essas cidades já têm, mas em termos de população, de interação, é um bocadinho idêntica à nossa, não é muito diferente. Agora, o que os terá levado, claro que não sei se depois terão algumas vantagens em termos monetários até, não sei, isso não sei as razões que levaram a aceitar naquele momento. Vilela é vila com muito orgulho, esperemos continuar assim durante algum tempo, porque quando nós quisermos dar o passo em frente, de subir, se eventualmente algum dia formos cidade, queremos realmente ter todos os serviços. Achas que os vilelenses querem que aquilo um dia seja cidade? Para já, como Se estava calhar, a dizer... se tivesse cidade, hospital, se tivesse Era isso que eu te ia transportes dizer. públicos, se calhar... Era exatamente isso que eu te ia dizer. Mas Se um dia Lordelo não mais tem, tarde... Rebordosa não tem. Não, mas por exemplo tem centros de saúde que nós não temos, tem apoio, nós não temos farmácia ainda. Se tivermos todos os serviços, mas também a dimensão da nossa freguesia por si só para já não dá para chegar a ambicionar esses voos. Para já estamos muito satisfeitos e achamos que conseguimos evoluir. É melhor fazer as coisas devagar e com cabeça, evoluir conforme a necessidade, do que dar um passo maior que a perna e depois ter que voltar atrás. Achas que a culpa é das pessoas que estão à frente dessas terras? Porque eu dou-te um exemplo muito claro. Se nós formos ao outro lado, muitas vezes dizemos eu sou desta freguesia, como Vilela. Eu sou de Vilela, Paredes. Sim. Mas se nós formos a Rebordosa, sou Rebordosa, Porto. Ou se formos a Lourdes, Porto. Sim, é verdade, eu ando na estrada e vejo isso. Olha, mas eu não sinto isso. Mas eu sinto, nós sentimos todos e muitas vezes vimos críticas nas redes sociais de Rebordosa, de Lordelo. Eu creio que, olha, muito sinceramente, quanto a essa questão, especificamente de Rebordosa e Lordelo, eu acho que prende-se mais com as pessoas que tiveram a gerir a Câmara Municipal em cada altura. Quando era o tempo do Dr. Celso, sendo ele natural de Lordelo, era claro que as pessoas todas as outras identificavam como Lordelo, como eventualmente a terra mais desenvolvida, e agora estão a fazê-lo exatamente em relação a Rebordosa, porque o Dr. Alexandre Almeida realmente é Mas tu residente sentes em que ele Rebordosa. puxa mais para Rebordosa ou não? Ou Olha, Paulo, eu não tenho que sentir. Não tenho que sentir porque os números são públicos, as obras são públicas, as intervenções que estão a ser feitas são públicas, por isso deixo as conclusões para o povo, não é? para o povo. Basta só verificar, quem quiser minimamente estar informado, ver que tipo de obras são lançadas e onde. E depois cada um tira as suas próprias conclusões. Muito bem, Mariana, e vamos ficar por aqui, mas eu tenho uma honra em ter-te aqui. Muito, E a honra este é toda livro, minha. Posso dizer que este livro ainda nenhum Presidente da Câmara o assinou, mas eu vou pedir, Olha, muito orgulho. vou pedir-te que assines e que deixes aqui para o aniversário de Vilela a elevação e tu como representante dessa comunidade. Com todo o gosto. Porque sabes que o Novo Canal é um canal do povo. Damos voz aos políticos todos para que depois o povo possa decidir. Vai ser com imenso gosto que vou escrever, sim. E Aqui antes nesta de mais, página. deixa-me... Na direita, visto que tu és de direita. Sim, não Ou vamos direito, aqui criar vais para a umas certas esquerda. tendências. Não, e deixa-me dar-te os parabéns pelo trabalho que tens desenvolvido, porque nós também Eu e temos a acompanhado. minha equipa, Sim, porque é realmente sem temos eles eu não acompanhado podia. também o vosso crescimento, por isso eu compreendo o vosso trabalho, assim como vocês compreendem o meu, porque temos os dois num processo de crescimento, tanto pessoal como profissional, mas o objetivo é o mesmo, que é, no vosso caso, informar, que é uma parte fundamental. É isso que eu acho que quanto mais Não é bem fácil, informada a não é população fácil. estiver, mais em consciência irá votar e é legítimo que tenham opiniões diferentes das nossas, desde que sejam realmente construídas sob base de informação verdadeira, que às vezes não acontece. Não é fácil, mas nós primamos por isso, primamos por ser uma televisão da região, do Tâmega, Sousa e Douro, de Paredes, estamos sediados em Paredes com muito orgulho, levámos Paredes a muito lado. Eu lembro-me nestas perto de 500 entrevistas que eu fiz em teletrabalho, todos diziam Paredes, desde Paulo Portas, Luís Marcos Estás Mendes, muito bem sediado. Fátima Lopes, tudo. Então, apesar Melhor de ter, só em Vilela mesmo. eu tenho que ser disso, eu gosto muito de Paredes, gosto muito de Penafiel. Penafiel é por todos os motivos para mim muito especial, foi a terra que me acolheu. Passos Ferreira, Valongo, Amarante, Marco Canaveses, Castelo de Paiva, que tem um presidente fantástico também, uma comunidade, e sofrem tanto com aquela falta daquele IC35. Porque nós jornalistas também somos humanos. Sentimos o que o povo nos diz,
mas sentimos também a região. E eu não sou da região, basicamente vim de fora, e eu posso dizer que não foi fácil no início, estava preparado para isso. Quando mas é hoje, fácil não dá o mesmo gosto, hoje sinto verdade? sinto muito orgulho de estar nesta região. É o que eu estava a dizer. Porque apesar de tudo, seja do PS, eu tenho amigos em todos os partidos, como tu, como também tenho no Executivo, em todo lado, e orgulho-me disso, vocês são bons políticos. Vocês todos aqui da região são muito bons políticos. Eu tive a oportunidade de dizer isso na gala do Novo Canal, e aqui há muitos bons políticos, tanto de uma cor como de outra. Há boas pessoas, porque mais uma vez a política é um meio, nunca será o fim. Por isso dou também os parabéns e nós, quando acharmos que conseguimos, que somos os melhores, já estamos num caminho descendente. Temos que achar sempre que temos mais para dar e que conseguimos mais e que, sobretudo, com a nossa intervenção, vamos ajudar alguém. Senão, de outra forma, não faz sentido. Mariana, muito obrigado. Obrigada Deixo-te aqui, fica com essas imagens. Foi com a doutora Mariana Machado Silva que nós abrimos este jornal diário para uma entrevista. São 17 anos que esta vila faz amanhã. Uma homenagem às associações. É isso que a doutora Mariana escolheu. Um forte reconhecimento à comunidade. E como eu digo, a região do Tâmega Sousa e Douro é no Novo Canal. Para já, são 30 segundos e eu volto já. A nossa viagem começou cedo. Enquanto muitos ainda dormiam, a Hyundai já ia longe no caminho da ecomobilidade. Despertámos antes e já estamos na estrada. Somos líderes em soluções ecológicas e não vamos ficar por aqui. Esta é a energia que nos conduz, porque o planeta não dorme. Bem-vindos novamente à segunda parte do Jornal Diário. Vamos então agora analisar os dados do coronavírus nestas 24 horas. Segundo a Direção-Geral de Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 12 vítimas mortais e 229 infectados em Portugal, elevando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.576 pessoas e o número de casos confirmados para 42.141. Dando foco à nossa região, ao Tâmega Sousa e Douro, começamos por Alijó, que mantém os 5 casos. Arouca, 49 casos. Amarante continua com os 102 infectados. Já Baião mantém os 38 e Castelo Paiva tem 23 casos positivos do novo coronavírus. Felgueiras, 418. Lousada mantém os 347 casos. Passos Ferreira, 315. É de salientar que Passos Ferreira há mais de uma semana que não há nenhum caso a mais. Paredes também. Paredes igual a Passos Ferreira há mais de uma semana que mantém os 356 casos infectados pelo Covid-19. Já o Concelho de Penafiel tem vindo a aumentar diariamente um caso por dia, por isso passando para 181 casos. Porto mantém os 1.414, Rezende 65, Valongo 763 e mais a norte, Vila Real contabiliza 161 casos da infecção por coronavírus. Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, anuncia que o saneamento no sul do concelho vai ser resolvido e a curto prazo. O presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, anunciou na última Assembleia Municipal que o problema do saneamento no sul do concelho vai ser resolvido através do programa LIFE 2014-2020, um instrumento financeiro para o ambiente e a ação climática que tem como meta contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a concretização dos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020. As negociações com a Bewater estão a decorrer conforme previsto. Haverá novidades muito em breve, na certeza de que os únicos interesses que defendemos são os dos munícipes de Paredes. Posso revelar que, mesmo não estando as negociações terminadas, vamos lançar uma candidatura e, uma vez que já não havia candidaturas a nível nacional para efeitos de apoio às redes de saneamento, lançamos mão do programa LIFE, candidatura a nível da Comunidade Europeia. Disse, salientando que esta é uma empreitada avaliada no mínimo em 1,5 milhão de euros, que prevê o apoio aos projetos de execução e à gestão desses investimentos durante 5 anos. Os bombeiros voluntários de Paços de Sousa ontem celebraram 82 anos ao serviço da comunidade. São 82,
De facto, é um dia muito importante para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Paços de Sousa, dia do seu aniversário, num dia muito especial, dia de São Pedro, e neste tempo difícil, há uma palavra que nós temos que deixar, que é uma palavra de agradecimento a todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da sua comunidade ao longo destes 82 anos. De facto, ser bombeiro não é nada fácil, não é para todos, e nos tempos que estamos a viver é ainda mais difícil. E, portanto, em nome daquilo que eu aqui represento, do Sr. Presidente da Câmara, do município de Penafiel, estamos gratos a todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelos bombeiros do nosso concelho, hoje especialmente pelos de Paços de Sousa, que são os aniversariantes, pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da nossa comunidade, tem sido muito e muito importante. Não há dúvida nenhuma que é uma corporação que significa a nossa freguesia. Mas também temos o privilégio de estarmos a festejar no dia de São Pedro. O dia de São Pedro é alguma coisa, é um dia que vai ficar marcado no próprio dia da associação, e é dia de São Pedro, é bonito. E também já a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Passos Ferreira também está de parabéns. Humberto Brito presidiu esta segunda-feira às cerimónias do aniversário de 89 anos de existência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Passos de Ferreira. Durante a cerimónia, que decorreu segundo as regras da DGS, foram atribuídas medalhas de mérito de serviços distintos, de assiduidade, dedicação e altruísmo a voluntários desta corporação que, de forma abnegada, contribuem para o prestígio da corporação. O comandante deste Corpo de Bombeiros, António Costa, foi agraciado com a atribuição da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro. Continuando com heróis, e vamos até à delegação da Cruz Vermelha de Vilela, que faz 37 anos. A Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Vilela assinalou no domingo, dia de São Pedro, o 37º aniversário da instituição. Ao Novo Canal, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Vilela, Joaquim Dias, realçou que, apesar das adversidades que o país enfrenta, a instituição não quis deixar de assinalar de forma simbólica esta data, agradecendo o serviço voluntário a todos os socorristas desta instituição que se dedicam diariamente a ajudar o próximo e a socorrer a comunidade. O responsável pela delegação de Vilela deixou também uma palavra de apreço e incentivo aos voluntários, funcionários, sócios e amigos que ao longo dos anos zelam e cultivam o espírito dos princípios fundamentais que caracterizam a Cruz Vermelha. O programa Lamego Ajuda Alimentar será desenvolvido em articulação com as associações da terra. O município de Lamego criou uma nova rede de apoio social com o objetivo de auxiliar as pessoas que recentemente ficaram em situação de vulnerabilidade económica e enfrentem por isso necessidades de carência alimentar no contexto da atual pandemia. O programa Lamego Ajuda Alimentar será desenvolvido no terreno em articulação com as instituições locais que já prestam ajuda alimentar, de forma a que este reforço seja o mais célere possível e adequado à especificidade de cada família. A Associação Empresarial de Penafiel apresenta melhores e mais ofertas formativas. A Associação Empresarial de Penafiel tem novos cursos de aprendizagem nas áreas de técnico de comunicação e serviço digital, técnico auxiliar de saúde e técnico comercial, todos a iniciar em setembro. Segundo Helena Teixeira, coordenadora pedagógica da Associação Empresarial de Penafiel, os cursos do sistema de aprendizagem são cursos de formação profissional inicial em alternância, dirigidos a jovens com idade inferior a 25 anos, com 9º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12º ano, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. Ao Novo Canal, Helena Teixeira realçou que as inscrições iniciaram no início de junho e os processos de seleção irão começar a curto prazo. Passamos agora para a rúbrica das nossas notícias escritas. Já sabe que pode ver a sua cidade, a região, em novumcanal.pt.
A autarquia lousadense, em colaboração com a Casa do Museu de Vilar, tem desenvolvido nos últimos anos um conjunto de projetos no âmbito das oficinas de cinema de animação. O objetivo destas ações, dinamizadas pelo realizador Abi Feijó, passa por desenvolver a criatividade e a aprendizagem dos alunos, envolvendo o segundo e terceiro ciclo e ensino secundário. A mostra de filmes de cinema de animação teve lugar na passada sexta-feira, dia 26, mas em formato online. Os trabalhos apresentados foram 100 palavras, realizado por alunos do 8º e 9º anos da EBE Lousada Norte, em Lustosa, com a professora Filomena Martins e com a colaboração da professora Manuela Gomes, a Vila das Camélias, da Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca Nogueira e o Caminho da Amizade, da Escola EB23 de Caíde de Rei. Tempo agora para a meteorologia nestes próximos 3 dias. Segundo o Boletim Meteorológico, amanhã, dia 1 de julho, o céu estará parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 26 graus e mínimas de 14 graus. Quinta-feira, dia 2 de julho, o céu estará pouco nublado, com temperaturas máximas de 24 graus e mínimas de 12 graus. Já sexta-feira, dia 3 de julho, o céu estará pouco nublado, com temperaturas máximas a atingir os 28 graus e mínimas de 10 graus. Chega ao fim a edição do Jornal Diário de dia 30 de junho. Tivemos connosco a Presidente da Junta de Freguesia de Vilela, Mariana Machado Silva, que nos deu a honra de falar destes 17 anos de doação da Vila, que amanhã será celebrado nessa própria freguesia. Quanto a mim, já sabe. Antes de me despedir, hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de Democracia em Debate com António Cunha. E também já sabe que pode ver e rever todo o nosso conteúdo em novomcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Uma boa noite e uma boa semana. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.